Bom dia, terceiros. Hoje, revisão gramatical dos conditional sentences, na página 17. E eu vou começar aqui apresentando a teoria para vocês. Ok. Estão me enxergando? Alguém que tenha o microfone, abre para falar para mim que estão vendo? Tá dando para enxergar legal? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão enxergando a tela? Alguém? Ok, thank you. Então vamos lá. Eu vou só ler para vocês lembrarem, tá? Para a gente poder fazer os exercícios. Então, são 4 condições: a zero, a first, a second e a third. Então, começando pela zero conditional, a gente sempre vai ter o if, daí é presente com presente. Por quê? Porque é um fato, é uma natureza que acontece em uma rotina, por exemplo. Então, o zero conditional, em inglês, é também conhecido como general conditional em algumas gramáticas. Seguem abaixo alguns exemplos. If you freeze water, it turns into ice. Presente com presente. Se você congela a água, vira gelo, tá? If you work a lot, if I work a lot, I get tired. Se eu trabalho muito, eu fico cansado. De modo geral, usamos esse zero conditional em inglês quando estamos nos referindo aos fatos que são sempre verdadeiros. Esses fatos podem ser verdades científicas ou naturais, como se você esquenta o gelo, ele derrete, certo? Zero conditional, acho que não tem dúvida aí, né? Depois, first conditional. If mais simple present mais future. Causa consequência é o que a gente mais usa no dia a dia. Qual que é a natureza dele? É uma condição aberta. What is said in the condition is possible. Então, é uma possibilidade. Ok. Note que em inglês usamos a palavra if e depois dela um verbo no simple present. Logo depois foi colocada uma vírgula e na sequência outra sentença no futuro. Will ou o near future, que é o going to. Então, if I have time, I'll visit grandma. Se eu tiver tempo, vou visitar a vovó. Causa, consequência, presente e futuro, uma possibilidade. If we don't hurry, we'll be late for work. Se a gente não se apressar, se a gente não correr, iremos chegar atrasado para o trabalho. Causa, consequência, uma possibilidade de acontecer. If it rains, we are going to stay home. Se chover, ficaremos em casa. Podemos inverter essa ordem. Então, lá em cima eu coloquei if I have time, I'll visit grandma. Aqui a teacher fez I'll visit grandma if I have time. Sem problema nenhum. Se eu colocar o if na segunda oração, a oração que começa com o if acompanha ele. E a última vem para frente. Então, eu tinha colocado essas frases em português para vocês. Se a pandemia acabar, eu voltarei para a escola. Eu voltarei para a escola se a pandemia acabar. É a mesma coisa, né? Então, second conditional. Agora, começa a misturar os verbos. Então, passado simples com o would mais o infinitivo. Por quê? Porque todas as vezes que eu uso um verbo modal, na frente vem o infinitivo sem o to, né? Qual que é a natureza desse evento? É impossível, unreal, ou improvável. Não tem como, porque eu já começo com passado simples, então já foi. The second conditional uses the past simple after if, then would, and the infinitive.
Olha aí. We must use were instead of was if I and he, she, it. Então, se eu falo, se eu fosse você, se ela fosse você, se o banco fosse uma cadeira, nesse caso, todas as vezes temos que usar o were, porque é forma fixa do if clauses, tá? Então, olha aí. If you studied, you would pass. Se você estudasse, você teria passado. Tivesse estudado, você teria passado. Podemos falar várias maneiras isso em português. If I knew something about it, I would tell you. Se eu soubesse alguma coisa sobre isso, eu te contaria. If we had money, any money, we would lend it to you. Se eu tivesse algum dinheiro, eu te emprestaria. If they wanted your opinion, they would ask. Se eles quisessem a sua opinião, eles perguntariam. Esse would vira um futuro do pretérito, né? Uria. If I were her, se eu fosse ela, I would study more. Tá vendo aqui? A vontade de vocês é colocar o was, mas não pode, porque é if clauses, e a marcação da second condition no if clauses é fixo were, é a exceção da regra, e é essa daqui que vai cair no vestibular de vocês. If I were a boy, even it's for a day, lembra da música? A Alice até cantou no dia. If I were a boy, even only for a day, não lembra. I would chase you forever. Então, se eu fosse um garoto, mesmo que só por um dia, eu te perseguiria para sempre. If they had time, they would do this favor for you. Se eles tivessem tempo, eles fariam este favor. Tá? Second. Agora a última condition, a third condition. É o if mais o past perfect mais esse tempo composto de would, have e o verbo no particípio agora. Percebam que aqui sempre será o have, mesmo quando for he, she, it antes. Por quê? Porque quem manda é o verbo modal que vem aqui. Então, esse verbo na frente vem infinitivo sem o to, e esse vem no particípio. Aí vocês têm que saber as 3 colunas do verbo. Qual que é a natureza desse evento? Unreal. Surreal, não tem como, impossível. Porque é uma suposição. Olha aqui, ó. We make the third conditional by using the past perfect after if and then would have. Então, olha aí. And the past participle. It talks about the past. It's used to describe a situation that did not happen and to imagine the result of this situation. Então, fala de uma situação que não aconteceu e fica supondo qual seria o resultado se tivesse acontecido. Então, olha os exemplos. If she had studied, se ela tivesse estudado, gente, ela já não estudou, passou, acabou. É uma suposição. She would have passed the exam. Ela teria passado. Mas ela não estudou e não passou. If I hadn't eaten so much, se eu não tivesse comido tanto, I wouldn't have felt sick. Eu não teria me sentido mal, passado mal. If we had taken a taxi, we could have missed the plane. If we had taken the taxi, se a gente tivesse pego o táxi, we could have missed the plane. If we hadn't, aqui. If we hadn't taken the taxi, we could have missed the plane. Se nós não tivéssemos pego o táxi, nós poderíamos ter perdido o avião. She wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. Ela não estaria se sentindo cansada se ela tivesse ido para a cama mais cedo. Ok? Então, a gente vai fazer o da apostila. E depois, se der tempo, a gente volta para esses escritos. Então, vamos comigo, todo mundo? Bom dia para quem chegou depois, eu não estava olhando vocês aí. Revisão gramatical na página 17, apostila 4, se preparando para a apostila 5 a semana que vem, tá bom? So, let's go. Todo mundo comigo? Posso começar? Escrevam sim se vocês estão comigo. Quem está comigo na página 17? Quem mais? Okay. Thank you. All right, let's go.
Então, aí, esse quadradinho logo aí no começo, nada mais é do que toda aquela teoria aqui, né? Essa explicação aqui, que vem logo no começo, é um resuminho disso que eu apresentei para vocês agora. E isso não é novidade. Se isso está sendo novidade para você, você está atrasado, porque a gente já está falando sobre isso, acho que é a terceira vez, né? Falamos no ano passado, falamos este ano e estamos revendo isso agora. Então, isso não pode ser mais novidade para vocês. Bom, não vou ler o quadradinho, não faz sentido, que é só um resumo do que a gente acabou de fazer. Vou ler só informações importantes. O símbolo para lá e para cá, que tem ali em cima, é porque pode trocar, como eu falei para vocês lá nos exemplos, né? Eu posso colocar o if depois e antes. Na second condition, o verbo to be assume a forma de were, como eu coloquei lá na seção da regra, que cai no vestibular, que é, lembra da música If I Were a Boy. A omissão do if, na second condition com were, and third conditional. Vamos ver isso nos exemplos. Eu vou mostrar para vocês. Ali no Word não tinha, mas aqui vai ter. Retirada do if e inversão do verbo principal com o verbo auxiliar. O if mais o not, que quer dizer unless. E o whether, que é igual ao if. Pode ser usado quando for mais formal. Então, olha aí. O número 1, ele já está falando qual conditional que é, para facilitar a vida de vocês. A first conditional, quais os tempos verbais eu vou usar? Pode pôr aí no chat para teacher. First conditional. Presente com presente, presente com futuro, passado com particípio. O que é o first conditional? Terceiro, poderiam colocar para mim no chat, first conditional, qual é o tempo verbal utilizado? Obrigado, Gui. Presente simples com futuro. Ok, thank you, Gui. Então, olha aí no começo da frase. If he loses the election. Está conjugado a terceira pessoa do singular, he loses. Está conjugado como presente simples. Se é uma first conditional, eu já tenho presente simples conjugado, eu só posso utilizar agora um futuro, ou will, ou going to. Sendo assim, não pode ser a letra C, porque o que está faltando para completar a letra C? Está faltando uma palavrinha bem pequenininha. Qual é? Na letra C. O is, muito bem. Então, teria que ser he is going to retire. E está faltando o is, que é a conjugação do verbo. Sendo assim, só pode ser qual letra, gente? Presente com futuro. Se ele perder a eleição, ele irá se aposentar da vida pública, da carreira pública. Ele irá se aposentar. Thank you, Gui. Letter D. Will retire. Retire é aposentar, é um falso cognato pra gente, tá bom? Número 2, já tá falando que é a second conditional. Se vocês olharem no quadradinho lá em cima, vocês irão ver que second conditional é passado e simple conditional. Então, olha aí. If some anti-terrorist commentators the causes of terrorism, they justification for it. Então, eu tenho que usar um passado simples. O que mais? Sorry. A fly. A mosquito. Mais o would com o verbo no infinitivo. Porque todas as vezes que eu uso would, vem o infinitivo sem o to. Então, qual a opção correta? Yes, Lu, very good. Accepted, would also accept. O also aí só veio para incrementar, quer dizer também, tá?
mas poderia ser accepted e would accept. Ele colocou also, porque é o mesmo verbo. Então, aceitariam e também aceitasse, também aceitariam, tá? Por isso que colocou o also aí, que quer dizer também. Só para misturando a cabeça de vocês. A letra C é a correta. Percebam que quando cair if clauses no vestibular, se vocês tiverem fixo na cabeça de vocês essa regrinha gramatical desse quadradinho, os tempos verbais, vocês não precisam perder tempo lendo nem a questão. Foi na aula de vocês, foi no terceiro, quer ver? Deixa eu pegar esse exercício aqui para mostrar para vocês como a teoria foi importante. Deixa eu ver se foi aqui. Faz poucas aulas que eu vi isso. Mas vocês já viram esse exercício. Esse exercício aqui, ó. Deixa eu dar um pin aqui na minha tela. Se vocês conseguirem dar um pin na minha tela, só de eu mostrar, vocês vão lembrar. Lembra desse exercício aqui, dos carros? Todo mundo no tráfego pensando a mesma coisa. É um exercício de if clauses. Ele parece super inofensivo. Fala assim, ó, vou pôr no chat o que eles estão pensando. Eles falam assim, ó, no carro, todo mundo pensando. Fala assim. If these idiots, would just take the bus. I could be home. If these idiots would just take the bus, I could be home by now. É assim, ó, a questão. E aí, qual a pegadinha aí que eles fazem? Eles usam o could, que é o passado de can, beleza? Could é o passado de can. Ele é um verbo modal, mas aqui ele está funcionando como a ação, como determinante de qual conditional, né? Então, aqui seria assim, ó. Se esses idiotas pegassem o ônibus, eu poderia estar em casa agora. Então, esse could está funcionando como um passado simples e o would take the bus como essa segunda oração está só invertido, né? Então, isso daí é uma second conditional, porque a questão, ela é super comprida, vocês teriam que ler e se confundir entre, começa assim, ó, o que aconteceu foi provável, impossível, improvável, universal ou hipotética? Então, se vocês soubessem aqui na second conditional e lembrassem que second conditional é improvável, não é impossível nem hipotética, porque a impossível e a hipotética é a third conditional. Então, ela era só improvável. Poupariam vocês de ficarem lendo todas essas questões e se confundindo, porque elas servem para confundir você, certo? Então, a teoria nesse exercício foi de super importância, entendeu? Quem não sabia a teoria aqui, talvez chegasse na alternativa correta, mas eu perdi muito tempo tentando. Então, por isso que quando se fala em if clauses, se vocês tiverem isso bem embasado, vai economizar muito tempo de vocês e poderia matar uma questão muito rápida, tá bom? Ou determinar uma interpretação num texto importante. Então, tá. Então, vamos na questão número 3. Tá falando que é third conditional agora. If I, my raincoat, a cold. Third conditional, não tem o que pensar. É passado perfeito com tempo composto de would, could, should, mais have, mais o verbo no particípio. Qual a única alternativa que dá certo aí?
Duas dão certo, mas qual faz sentido? Letra A ou letra E? Isso, Guilo. Letra A. If I had worn, se eu tivesse usado o meu casaco de chuva, eu não teria pego uma gripe. Certo? Já foi, já aconteceu. É só uma hipótese de uma situação como aconteceria. Número 4. A forma were. Então, olha aí. Lady Esther fala assim: If you, my husband, I poison your coffee. Aí Churchill responde: If you, my wife, I drink it. Então, é uma conversa supondo assim, ela falando para ele: se você fosse meu marido, eu iria envenenar o seu café. E ele responde: se você fosse minha esposa, eu beberia esse café. Qual alternativa vocês acham que é a correta? Para começar, se você fosse o meu marido, só tem uma maneira de dizer isso. Se eu fosse um menino, se a cadeira fosse um banco, tem que ser o were. Isso, Luigi. Então, a primeira suposição é o were. Então, vocês já colocam fora B e D, porque if I were you, if you were my husband, if, sei lá. I te envenenaria. Would poison your coffee. Esse poison aqui, ele está conjugado como verbo, tá? Lembrem sempre que inglês é uma língua econômica. Então, às vezes, a mesma escrita é substantivo, é verbo, tá bom? Depende do contexto. Então, if you were my husband, I would poison your coffee. Ele responde: if you were my wife, é a mesma regra, eu beberia. Então, were, would. Letra E, correto. Parabéns. 5. A omissão do if. Aqui, a gente a gente omite o if muito mais para formalidades. Quando a gente quer fazer um texto mais formal, ou mais para formal mesmo, quando você omite o if. Olha aí. Had the buildings been full, about 14,000 people would probably have died. Então, é a mesma coisa se eu falar como, colocando if. Had the buildings been full? Então, se o prédio tivesse cheio, provavelmente 14 mil pessoas teriam morrido. É a mesma coisa que eu disser o quê? Coloca o número da questão, que às vezes repete aí a, e. Eu não sei se vocês já estão falando da de baixo, se é da de cima. Coloca para teacher 5, letra. Yes, Gui, muito bem. Só o Gui e a Lu vão ganhar a estrelinha hoje. Só os dois estão participando, o resto está fazendo o quê? Vocês estão participando? Estão acompanhando? Digam sim, deixa eu ver. Ok, Lu. Beleza. Então, na 5, about 14,000 people could have been killed if the buildings had been full. É a mesma coisa que omitir o if. E quando omitir o if, vai geralmente começar com had. E o uso do unless na letra C, na número 6. De que forma o trecho unless better safeguards are quickly established poderia ser reescrito sem alteração do sentido? Unless better safeguards are quickly established. Ao menos, melhores salva-vidas são rapidamente
Established pode ser recolocados, reorganizados, pode ser várias coisas, tá fora de contexto aí, né? 6, letra. Seis A. If better safeguards are established quickly. Mas e a negativa, Gui? Se ao menos. Esse não tem que vir em algum lugar. O raciocínio tá certo, só faltou o não, Gui. Porque se eu falo unless, eu tô falando se ao menos. Então, esse ao menos, que é esse sentido, essa frase afirmativa com sentido negativo, tem que aparecer em algum lugar. Yes, Lucas. Yes, Lu. Yes, Gui. Letter C. If better safeguards are not quickly established. Porque vocês percebem que a frase original, o unless é como never. I never swim. É uma frase afirmativa com efeito negativo. Vocês não estão vendo nada de não aí, né? Mas é uma frase com sentido negativo. Então, o unless vai ter essa mesma característica, certo? Beleza? Entenderam? Sim ou não? Sim. Ok. Então, vamos fazer as extras. Vamos lá. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essas 4. E vou dar uma dica. A número 1 é uma first. A número 2 é uma second. A número 3 é uma third. Aí vocês vão colocar aí no chat para mim a resposta. Número 1, tal. 2 tal, 3 tal, 4 tal. Vamos ver. Deixa eu ligar o Gui na aula dele ali um minutinho enquanto isso. Nenhuma resposta ainda? Da 1, da 2, da 3, da 4? Ninguém ainda? 1B, 2C, 3B. Sim, Lulu. E a 4? Mamãe, olha pra mim, eu posso fazer um dia que já fazer tarefa?
Todos acabaram? Posso comentar? Vou falar número 1. Se é uma first conditional, if you don't go, se você não for, I'll be very angry. Presente, futuro. É a first conditional. Então, if you don't go, or if you go, só está conjugada na negativa, I will be. Beleza? A número 2 é uma second. Então, were he not busy, é como se você excluísse o if. Lá na questão número 5, lá em cima, que começa com had, que eu falei que geralmente começa com had, e geralmente começa com had. Aqui começou com were, e é second conditional. Were he not busy, se ele não tivesse ocupado, ele acompanharia o seu primo. Então, were, passado simples, would, mais o verbo no infinitivo, letra C. A 3 é uma third conditional. Então, fica assim, if you had taken my advice, se você começa a ler uma frase e já vê if, depois had, mais verbo no particípio, é fixo, isso não tem como ser outra maneira. É passado perfeito. E aí é uma third conditional. Então, eu só posso completar com o quê? Would ou should. Aqui sempre apareceu would, mas pode ser o should, pode ser o could. Mais o have, mais o verbo no particípio. Então, a única que teria condição de completar seria a letra B. Would have learned the lesson. O verbo learn, ele é regular e irregular. O verbo learn, ele é regular e irregular. Ele pode ser learned, com N no final, ou learned, com T, tá? Existem alguns verbos em inglês, poucos, que acontecem isso. E depois, a questão número 4, que vocês têm que falar o que elas são. A primeira frase, if they had known the outcomes. Então, had known, passado, perfeito. Então, é uma third conditional. Uma third conditional, ela é impossível. Se vocês voltarem lá na tabelinha no comecinho, vocês vão ver que a third conditional já começa falando que é impossível, porque é uma coisa que já não aconteceu. Então, a primeira é impossível. A segunda oração. You should know people better if you really want to make more friends. You should know if you want. Então, if you really want to make more friends, you should know. Então, é uma likely, é uma first. Porque aqui o sentido é de futuro, apesar do verbo não estar no futuro, é uma consequência. If you really want to make more friends, se você quer mesmo fazer mais amigos, you should know people better. Você tem que conhecer as pessoas melhor. É uma causa, consequência. Likely. Letra D. Muito bem. Eu deixei como proposta de atividade para vocês as atividades discursivas da página 18 e 19, porque aqui eu acho que vocês fazem cada um num ritmo e as respostas não precisam ser idênticas, né? Então, eu vou só comentar essa atividade na próxima aula, saber se vocês fizeram, se teve dúvida, tá bom? E eu vou parar de gravar, mas eu vou... Não saiam não, que eu vou compartilhar um vídeo com vocês.